Bom dia, boa tarde. Nesse instante, eu digo a todos presentes e aqueles que ainda virão: vamos meditar sobre um assunto que nos rodeia e que nos acompanha no nosso dia a dia. A evolução constante, o caminho da liberdade. Este é o nosso objetivo de estarmos aqui hoje meditando sobre esse assunto, o caminho da liberdade. E digo a todos que aqui vieram, para que tenham em mente, tenham esta certeza que ao saírem daqui terão armas suficientes para caminhar rumo à sua liberdade. Eu, Mário Silva, estarei meditando com vocês sobre este assunto e provando a cada um que a liberdade e ser livre é possível e que depende de você. Porque você já tem essas armas. Basta colocar em prática. Então, de início, eu falo do despertar da consciência. O despertar da sua consciência. E faço-lhes uma pergunta. Eu, Mário Silva, faço-lhes uma pergunta. Responda para você mesmo. Responda para você. Você se sente livre para fazer tudo o que precisa? Esta é a pergunta. Responda para você. Você se sente livre para fazer tudo o que precisa? Responda para você. E digo, a liberdade não é destino. Ninguém nasceu predestinado a sofrer. Ninguém nasceu predestinado para carregar um peso que não consegue carregar. Por isso, há necessidade de despertar a consciência, há necessidade de termos uma consciência plena sobre a nossa vida em busca de resultados positivos. Mas precisamos ser livres. Precisamos ser livres. E digo, a liberdade não é destino, é a permissão diária para evoluir sem pesos. Temos que caminhar sem pesos, a passos largos, rumo ao nosso objetivo. E nós temos este poder, nós temos esta consciência, mas precisamos de pôr em prática, porque só pensar, mas não agir, nada acontecerá. Por isso, nesse instante, falo sobre um método que vivemos todos os dias e que não temos consciência
que estamos dentro desse método e que ninguém foge desse método. Não existe essa pessoa que foge desse método, que vos apresento em 5 movimentos e faz parte do dia a dia de cada pessoa. Por isso, nesse instante, eu, Mário Silva, apresento estes 5 movimentos neste método: paixão, motivação, imaginação, arte e ação. São 5 movimentos em que nós iremos estar meditando sobre esta situação neste momento. E digo, esses 5 movimentos é o caminho para resultados leves e tranquilos. Depende de você colocar em prática e ter em mente que você é capaz. Você é capaz, mas precisa estar dentro da evolução constante e almejando sempre a sua liberdade. Porque este é o caminho da liberdade. Mas para isso, precisa de colocar em prática os 5 movimentos que caminham alinhados. Nenhum anda separado do outro. Nenhum está disperso. Todos caminham juntos. E precisamos de ter em mente que temos que pensar sem ser barrados, sem ser controlados, porque um povo sem imaginação é um povo controlado. É um povo controlado porque não consegue pensar, não consegue imaginar, não consegue criar. Porque ele pensa sobre as grades. Está dentro de um quadrado. Não digo para sair da bolha, mas ter a consciência que você tem que pensar fora desse quadrado, fora dessas grades. Você tem que ter essa consciência do seu poder. Você tem que ter essa consciência que você é capaz. E você precisa caminhar rumo à sua liberdade. Porque a liberdade começa na mente, incendeia na paixão e se concretiza na ação. Então você precisa evoluir, mas precisa de entrar em ação. Começaram a entender esses movimentos, o porquê desses 5 movimentos, porque todos andam ligados e todos estão dentro do mesmo propósito, como 5 pilares em sua vida. E andam alinhados, todos andam alinhados. E digo, é o processo de reinvenção, evolução, é um movimento contínuo. É um movimento contínuo. Ele não pode parar, porque é uma evolução constante. E vocês não podem parar, porque são passos que deve sempre caminhar. E quem para, perde o sentido do caminho. E quem corre, tropeça e cai e deixa de sonhar.
Então, caminhe a passos largos, mas não pare, rumo ao seu destino, rumo ao seu objetivo, que é a sua liberdade plena, para conquistar aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. E digo, o processo de reinvenção, evolução, é um movimento contínuo, como artistas que transformaram em criação. Nós transformamos desafios em liberdade. Os artistas transformaram dor em criação e nós transformaremos e transformamos desafios em liberdade. Este é o nosso objetivo. Este é o nosso objetivo, rumo à nossa liberdade. E temos que enfrentar esses desafios. Nós precisamos enfrentar esses desafios. Não podemos parar. Temos que continuar, ser constante. Porque somos os verdadeiros artistas da nossa própria vida. E digo a vocês, todos, que a realidade é a nossa motivação. Porque precisamos de estar e ser sempre motivados a conquistar e nunca parar. Nunca parar. Porque este é o nosso objetivo. A motivação é um impulso vital, inspirado por nós. E digo isso com essas palavras, inspirado em Mário Sérgio Cortella, quando ele disse: procure ser uma pessoa melhor a cada dia. A motivação é o combustível que nos mantém no caminho certo. Precisamos estar sempre motivados e nunca parar, nunca desistir, porque aqueles que hoje brilham também enfrentaram lutas e dificuldades, mas não esmoreceram, eles não pararam e sempre procuraram ser uma pessoa melhor a cada dia, porque luta sempre haverá, mas temos que ter um objetivo: vencer. Sempre haverá lutas, mas o nosso objetivo sempre será vencer. Este é o nosso objetivo. E digo que a motivação é o combustível que nos mantém no caminho certo. É o combustível que nos mantém no caminho certo. Então nós precisamos de estar sempre motivados e ao mesmo tempo usar a nossa coragem, que é o fogo sagrado. A nossa coragem é a energia que transcende o esforço, quando a paixão guia o trabalho, vira arte.
Quando a paixão guia, o trabalho vira arte. E os obstáculos viram degraus. E nós subimos. Porque quando aparecem os desafios, quando aparecem os transtornos em nossa vida, não podemos enxergar derrota, mas oportunidade, porque é ali que nós devemos mostrar as nossas verdadeiras cores e mostrar que realmente somos os artistas da nossa própria vida e que viemos para vencer e temos que provar ao mundo que somos estrelas, não importa o tamanho. Somos únicos e você é único, você é um vencedor. E é uma luz, e o mundo espera, e o mundo precisa da sua luz. Depende de você. Ilumine o seu caminho e sirva de exemplo para que outros te sigam, iluminando também o caminho deles. Este é o seu objetivo, mas mostre para o mundo para que veio, e você deve provar que você tem esse poder de transformação inimaginário. Você tem esse poder de transformação inimaginário. Então, quando a paixão guia, o trabalho vira arte. E os obstáculos virarão os degraus da sua vida para subir, conquistar e provar que você é luz e você irá iluminar o seu caminho e o caminho daqueles que quiserem te seguir como exemplo. Por isso, nunca esmoreça, luta todos os dias e todos os momentos e seja você o artista da sua própria vida, porque foi para isso que você veio. E tem que ser criativo e sempre enxergar oportunidade nas dificuldades, porque é ali que você prova para que veio, mostrando as suas verdadeiras cores e provando ao mundo que você é luz e que você veio para iluminar e que nenhuma treva pode te barrar, por mais escuro que seja. Você é capaz. Então, nesse instante que estou falando sobre a sua vida e que você é o artista, eu digo, use essa arte como emancipação. A arte é a ferramenta de sobrevivência e libertação coletiva. Expressar-se é o maior ato de rebeldia contra o conformismo. Não se aquiete conformando que é impossível, porque por mais impossível que seja, existe a possibilidade de você vencer, de você conquistar, porque
aqueles que hoje brilham, enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades. Nenhuma jornada daqueles que brilham e daqueles que venceram foram fácil. Porque não adianta reclamar e dizer e sonhar: eu quero ser rico, eu quero ganhar na loteria. Todos os dias reclama, mas nunca faz a sua parte. Compre pelo menos o bilhete. Compre pelo menos o bilhete. Não reclame. Porque é você quem decide o seu futuro. É você. A sorte, muitas vezes, ela te rodeia, mas ela não toca na tua porta. Porque você está dormindo e preocupado com o sucesso dos outros. O sucesso te ronda, mas você não enxerga devido ao negativo que te sabota e que está dentro de você. Você olha o sucesso dos outros, mas esquece do seu. Porque deixa de pensar, deixa de imaginar. E eu digo, é preciso de usar a imaginação. É preciso pensar, é preciso criar. É preciso se libertar. Porque não se pode viver e não tem como realizar dentro de um quadrado, entre grades, se você não desperta a sua consciência e você não tem noção da sua capacidade e do seu valor, porque não pensa e não usa a imaginação, que é a arquiteta do seu futuro. Você precisa usar a imaginação, precisa usar a sua criatividade. E eu digo isso inspirado pela memória e pelo corpo, como Russo Passopusso, que foi uma pessoa que ainda, garoto, e até a sua adolescência, foi os olhos do seu amado pai, que era um deficiente visual, um músico, mas que tinha as suas limitações devido a essa deficiência. Muito orientou, mas era limitado. E Passopusso, diante dessas limitações do pai, seguindo seus exemplos, que o pai era um músico, ele tornou-se também um grande músico e compositor, e que criou 2 álbuns importantes na vida para ele e para nós. O primeiro álbum que ele criou, 2 cidades, que eu digo, 2 direções para nós hoje. O seu sucesso e a sua derrota depende da sua consciência. Você é quem decide, não sou eu. Eu apenas estou lhe dando a consciência e dizendo: mude a sua chave negativa para positiva e comece a pensar fora desse quadrado e dessa grade. Porque você tem que ter essa mente sem grade, porque você é um artista da sua própria vida. E digo que ele, Passopusso, o Russo Passopusso, o homem
que transformou a sua vida, embora com limitações, tornou-se um grande músico, um grande compositor, que criou esses 2 álbuns. E o segundo álbum, onde ele fala: o seu futuro está bem próximo, logo ali. E eu digo a você hoje, o seu futuro está a um passo de você. Depende de você. É de você que depende. Você que vai decidir. A decisão é sua. Nós desenhamos o mundo que queremos habitar. Então não reclame da sua situação. Hoje, a sua consciência está sendo despertada para pensar, para criar, para evoluir rumo ao seu futuro, porque aqui está, diante de você, o caminho da liberdade, a sua liberdade, mas depende de você. Ninguém levanta, ouvi isso uma vez, ninguém levanta quem está deitado e não quer sair do lugar. Você não consegue levantar. Depende da sua vontade. Você que vai decidir o que você quer para você. Não importa o ponto que você está. Não importa o ponto de partida. O que depende é o trajeto que você escolhe, o trajeto que você escolher. A decisão é sua. Nós desenhamos o mundo que queremos habitar. Somos nós que decidimos. Somos nós que desenhamos o que nós queremos, o que desejamos, o mundo que queremos habitar. Então, isto é o que nós precisamos decidir em nossa vida. Porque somos nós os verdadeiros artistas da nossa vida. Somos nós os verdadeiros responsáveis pelos nossos atos. A decisão é nossa, a decisão é sua. Todos que hoje brilham tiveram o seu processo e tiveram a sua caminhada. Mas é preciso usar a nossa imaginação. É preciso usar a arte como criação. Usar a arte é a ferramenta de sobrevivência e libertação coletiva. Expressar-se é um maior ato de rebeldia contra o conformismo. Se você está feliz e se você se sente contente no seu estado, eu apenas digo para você, repense sua vida. Porque você nasceu para conquistar, você nasceu para crescer, você nasceu para aprender, para evoluir e para vencer. Então, não se conforme enquanto vivemos, tem sonho, enquanto vivemos, temos objetivo. Quem deixa de sonhar, morre, e quem para, não sonha. Seja um sonhador, mas também seja um vencedor, porque este é o nosso objetivo. Mas há necessidade de, sempre que vivermos, usar este método. Está dentro dele a paixão, que é
o fogo que alimenta a coragem. A motivação, que é sempre caminhar a passos largos. Porque quem para, deixa de sonhar. E não consegue chegar ao seu objetivo. Usar sempre a imaginação, porque é preciso pensar. Não podemos caminhar sem rumo. Não adianta estar só em movimento. É preciso de imaginar. E nós devemos de ter em mente que temos que ser criativos. Devemos de ter em mente que somos os verdadeiros artistas da nossa própria vida. E nas dificuldades, nos desafios, não podemos enxergar derrota, mas oportunidade. E usar, nesse instante, a paixão e o fogo que nos move com coragem e enxergar em nosso trabalho oportunidade e usar a criatividade e ver ali degraus que nos motiva a crescer, vencendo essas dificuldades, sendo sempre objetivo, sem nunca esmorecer, porque somos os artistas da nossa própria vida e não podemos nos conformar, mas expressar-se é o maior ato de rebeldia contra o conformismo e contra a derrota. Por isso, você que vai decidir, é você quem decide o rumo de sua vida, a sua liberdade e desenhar o mundo que quer habitar. A decisão é sua, você é quem decide, mas há necessidade de sempre estar dentro desse método, desses 5 movimentos. Por isso, nesse instante, eu falo de 5 pilares. 5 pilares. Sem eles, não poderemos chegar ao nosso objetivo, que é a ação, o poder do agora. Ação, o poder do agora, não é amanhã. Porque a vida é presente e hoje você recebe um presente. Hoje você recebe um presente. Porque todos os dias é presente. Desde o momento que acordamos, recebemos um presente. E este presente tem que ser aproveitado. Porque presente não se joga fora, não se desperdiça. E a vida, como eu disse, ela está ligada ao tempo. Ela caminha junto com o tempo. E tempo não espera. Ele passa, ele não volta. É presente. E nós temos que estar preparando-nos para o futuro, para o amanhã, que não sabemos o que nos espera. O mundo muda a todo instante, a toda hora, há inovação. E nós temos que estar preparados, porque não sabemos o que pode acontecer daqui 5 minutos, porque vivemos na era da informática, da
inovação. Temos que ser os artistas para conviver com essa transformação. E nós temos que ser os transformistas inimaginável. Da mesma forma que o mundo nos apresenta surpresa, temos que transformar, sendo transformadores inimagináveis. Assim é a nossa vida. Porque sonhos precisam de mãos. A liberdade exige persistência. Pequenas ações diárias criam mudanças colossais. Por isso, nada é feito às pressas. Tudo tem que ser imaginado. Tudo tem que ser pensado. E são em pequenas ações diárias que isto acontece em nossas vidas. Por isso, correr não é pressa. Ande devagar. Mas tenha em sua mente uma coisa, precisa ter. Correria não é pressa para você. Ande a passos largos, mas tem em sua vida um significado: vencer, conquistar e ser livre. Este é o seu objetivo. Mas para isso, precisa de estar dentro desses 5 movimentos, unindo esses 5 pilares em sua vida. E precisa que o equilíbrio dos pilares estejam alinhados. Você precisa de estar alinhado com esses pilares, os 5 pilares, os 5 movimentos, que é a conexão entre sentir os seus objetivos, ser persistente, não parar, evoluir a cada instante e a cada momento, rumo à sua liberdade. Pensar e fazer, porque você precisa da ação. Sem ação nada acontece. Você precisa da paixão, você precisa da movimentação, você precisa da imaginação, você precisa da arte. E por último, da ação, que é a conexão entre sentir, pensar e fazer. Quando os 5 pilares se alinham, eles se alinham, a vida flui com leveza e propósito, e você conquistará o seu objetivo, que é a sua liberdade, o seu sucesso e o direito de ser feliz. Por isso, não pare. Quem está desanimado, anime, acenda a sua luz, porque você é luz e o mundo te espera. Quanto mais clareamos, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Por isso, nunca negue a estender a mão quem lhe peça e quem lhe pedir um rumo para conquistar também o seu objetivo. Porque realize os seus sonhos. Realize, mas ajude outros a fazer o mesmo. Ajude outros a fazer o mesmo, porque você quer conquistar, você quer conseguir o seu objetivo, mas muitas vezes você depende de uma palavra que está com aquele que você acha que não sabe nada e que sabe tão pouco, mas muitas vezes ele sabe
muito mais do que nós. Por isso, não menosprezamos a ninguém, porque podemos saber muito, mas não sabemos tudo. E temos sempre que aprender. Sempre temos que aprender. Todos os dias é dia de aprender. O mundo é a melhor escola. O mundo é a melhor escola. Todos estão estudando nessa escola que se chama mundo. E ela é tão boa, que ninguém consegue pegar e receber um certificado. E só sobrevive aqueles que lutam e aqueles que vivem e sabem ser os verdadeiros artistas da sua própria vida. Por isso, eu digo a você, existe uma grande necessidade de não parar, estar alinhado a um objetivo. Vencer. Vencer. Este é o grande objetivo de cada um. E procurar sempre caminhar a passos largos rumo ao seu futuro. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos desafios. Por isso, nesse instante eu falo sobre as sombras, como vencer essas sombras, que muitas vezes, em todos nós, por mais corajoso que seja, ela nos rouba, porque é o que tenta roubar os nossos sonhos e nos eliminar a nossa caminhada rumo à liberdade. Porque existe a dúvida, o medo e a pressão social, que nos cria insegurança, e nós temos que eliminar a dúvida e o medo e eliminar isto que é a pressão social. E temos dentro de nós, todos vocês têm. Eu não venho aqui palestrar e dizer e ensinar, apenas eu venho despertar o autoconhecimento que já está dentro de vocês. Basta pôr em prática. E digo, o autoconhecimento é o escudo, é a resiliência e é a espada para atravessar os bloqueios que vos trava e que não deixam caminhar. Vocês têm este autoconhecimento que está dentro de cada um de vocês. Basta virar essa chave negativa para positiva e ir em busca dos seus objetivos, vencendo as sombras, a insegurança, dúvida, medo e pressão social, porque você tem o autoconhecimento, que é o escudo, que é a resiliência, que é a espada para atravessar os bloqueios. Já está dentro de vocês. Eu não vim trazer isso para vocês. Está com vocês. Depende de vocês. Eu apenas desperto em cada um de vocês. E espero que vocês entendam e que saiam daqui fortalecidos, com mais coragem, revestidos da vontade de vencer, porque são vencedores e vocês são as pessoas que vieram aqui, porque são estrelas. Vocês são estrelas, vocês são únicos. Não importa o seu tamanho, não importa o teu grau, não importa
Qual é a tua função? Se você é médico, engenheiro, escriturário, se você é mecânico ou faxineiro, você é a cozinheira, não importa a sua função, o que importa é que você está dentro destes 5 pilares. E você tem esses 5 movimentos para viver, para evoluir rumo à sua liberdade. Mas tem que eliminar, tem que deixar a insegurança, medo, dúvida e pressão social, porque você tem o autoconhecimento. E como fazer isso? Com ação. Todo negativo só se combate com ação. E vocês têm esse autoconhecimento. Vocês têm esse escudo. Vocês têm a resiliência, que é a espada para atravessar os bloqueios. Já está com vocês. A decisão é sua. Basta colocar em prática. E nós temos exemplos de impacto. Exemplo de impacto. Que muitas vezes olhamos para determinadas coisas e achamos que não tem importância. Porque não está dentro da nossa linhagem. Porque cada artista tem um segmento. E vocês são os artistas. E são únicos. Nenhum é igual ao outro. Cada um exerce uma função. E cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor. E você é único. Ninguém é menor do que o outro. Apenas exerce funções diferentes. São diferentes em suas funções, naquilo que executa, naquilo que faz. Mas não pode ser mais ou menos. Vocês têm que ser, pelo menos, bom. Pelo menos bom. Lutando para ser excelente. Por tudo que façam, por tudo que façam, por tudo que exerçam, sempre há necessidade de aperfeiçoar. Porque ninguém é tão bom naquilo que faz. Se acha bom, aperfeiçoe. Porque pode voltar para trás. Todo aquele que se acha bom, aperfeiçoe. Porque há sempre a necessidade de aprender. Há sempre a necessidade de aperfeiçoar. E eu digo isso como exemplo de impacto de artistas e empreendedores brasileiros que resgatam. Eles resgatam ancestralidade e transformam comunidades através da paixão. Porque existe dentro deles um fogo sagrado, que é a paixão de transformar, a paixão de reconstruir, a paixão de se renovar, a paixão de se reinventar. É isto que vocês precisam ter dentro de vocês. A paixão de reinventar, a paixão de recriar, porque são os verdadeiros artistas da sua própria vida. Isso nos motiva a manter vivo, isso nos motiva a enxergar o nosso valor, que é incomparável, porque o valor de vocês é imenso. É imenso o valor de vocês. Nenhum sabe qual é o seu valor, mas eu digo, é imenso. E todos têm que ter essa certeza que os valores são incomparáveis, porque cada um tem um valor. E por mais que juntarem, e por mais que imaginarem,
tesouro nessa terra, ouro, prata, diamante, seja lá qual for o minério, o seu valor ainda está acima disso, muito além daquilo que imaginar. Palavras essas que não foram pronunciadas por nenhum orador vivente hoje na terra, mas um orador que passou no passado, que muitos de nós cremos nele por ser um dos maiores oradores e que muito convenceu e que muito esclareceu e provou quando ele disse: não existe nenhum tesouro maior do que qualquer ser humano, mas depende de você. Tem aqueles que não se dão conta do seu valor e, além disso, quer diminuir o valor do outro porque ele não sabe o quanto vale e acha que a vida não faz sentido. Mas eu digo, aqui eu vejo estrelas. Não importa o seu tamanho, o que importa é o teu brilho e que você é único e que nenhum é igual ao outro, mas que o valor é imenso. Por isso eu valorizo todos que estão aqui. Para mim tem um valor imenso, porque são estrelas e vocês brilham e eu estou diante, olhando para vocês. Olho como se fosse o céu iluminado de estrelas, brilhando aquele azul celeste que encanta, porque isso é vocês. E digo, brilhem, brilhem todos os dias. Não deixe essa luz se apagar. Ilumine o seu caminho, ilumine o caminho dos outros, porque você veio para brilhar. Você veio e você nasceu para iluminar. Prove ao mundo por que veio e para que veio. E construa o seu legado com boas coisas, para sempre ser lembrado. Porque aquele que nunca for visto, nunca será lembrado. Por isso, é hora, não de se aparecer, mas é hora de mostrar para que veio. Porque quem quer se aparecer também será esquecido. Digo isso e provo, porque todos que estão aqui são estrelas, mas os cometas serão esquecidos, porque eles vêm com um grande clarão e prazo de horas desaparecem, porque são cometas. Vêm com um grande clarão, fazem um grande barulho, mas desaparecem. Querem ofuscar o brilho das estrelas, porque se acham melhores, são os arrogantes, são aqueles prepotentes que querem crescer com o brilho dos outros por sua incapacidade. Mas eu digo, vocês são estrelas. Ninguém apagará o teu brilho. Por isso, permaneça, seja constante, porque o cometa irá passar e seu brilho estará ali, provando: eu estou aqui, eu estou aqui. Ninguém poderá pagar e apagar o meu brilho. Vocês são essas estrelas. E gostaria
que cada um tivesse em tua mente essa responsabilidade de ser realmente luz em sua vida. Porque nesse instante eu falo sobre um texto de Marx Twain. Ele disse: eu sou um homem velho e conheci um grande número de preocupações, mas a maior delas nunca aconteceu. Então não se preocupe com coisas pequenas, mas sonhe alto, mas realize com ação. Com ação. Porque o mundo não para. A todo instante há uma novidade. A todo instante existe a novidade. Por isso, nesse instante, eu falo sobre a evolução no mundo corporativo. A evolução no mundo corporativo. Quando ele disse: a maioria das coisas que imaginei, a maioria das coisas que eu imaginei, o Marx Twain, ele disse, elas não aconteceram. Porque foram imaginações, foram pessimismo. Então nós temos que pensar coisas boas, porque a nossa mente, ela também transforma as coisas ruins em acontecimento. E nós temos que pensar coisas boas, ser sempre positivo para que aconteçam as coisas boas. Este é o sentido da coisa. E muitas vezes não devemos ser precipitados e ficar com correria, porque muitas vezes a carreira, ela é inimiga da imperfeição. Se não conseguimos ser 100%, caminhe rumo à sua liberdade. Porque se chegar 85%, já é perfeição aprovada. Mas não fique se limitando no mais ou menos. Porque uma hora a mais, outra hora a menos. Não, tem um objetivo, precisa de um objetivo, uma direção. Ser melhor. Essas foram as palavras que eu disse lá atrás de Mário Sérgio Cortella. Procure ser cada dia melhor. Se é bom, aperfeiçoe. Porque quem para, deixa de sonhar. Então caminhe sempre. E ser leve não é ser lento. Ser leve é caminhar seguro, tendo a certeza que chegará ao seu objetivo, a sua conquista, a sua liberdade e a sua vitória. Então, ser lento no trabalho, eu digo, a paixão é o diferencial que gera inovação e resultado exponencial. Então, ser leve é ser lento, ou não ser lento. Então, ser leve não é ser lento. Mas, procure sempre, no trabalho, agir com a paixão, que é o diferencial, que gera inovação e resultados exponencial. Por isso, repito, ser leve não é ser lento no trabalho. A paixão é o diferencial que gera inovação e resultados exponenciais.
Esta é a evolução no mundo corporativo. E digo, para conseguir isso, existem meios, e está com você. Está com todos vocês. E todos têm essas ferramentas práticas. Todos têm. Eu não vim trazê-las. Está com vocês. Que é o autoconhecimento para a motivação. São as práticas criativas para a imaginação. E para isso existe uma grande necessidade e que vocês têm que ter em mente essa responsabilidade, que é o planejamento estratégico para a ação constante, porque estamos aqui tratando desse assunto. Evolução constante. Evoluir e conquistar o seu caminho, que é a liberdade. Foi para isso que aqui vieram. Eu não vim aqui ensinar coisas novas, mas apenas acender a luz que estava apagada. E tenho certeza que quem prestou atenção e aqueles que vieram em busca, não de inovação, mas de transformar o negativo em positivo e, ao mesmo tempo, encorajar-se a realizar seus sonhos, sendo objetivo e não só sonhador, mas um grande realizador, e mostrando o caminho para que outros também realizem os seus sonhos, porque quanto mais ensinamos e quanto mais procuramos fazer com que outros também enxerguem a realidade da vida, nos tornamos realizadores, porque somos transformadores inimagináveis. Todos vocês são transformadores de vidas inimagináveis. Por isso, crie, realize, compartilhe o seu conhecimento e seja sempre um transformador inimaginável, porque vocês, todos, são os artistas da sua própria vida e precisam ser uma pessoa realizadores dos seus próprios atos, porque tem que ser criativos, e quem não for o artista da sua própria vida perde-se no caminho e deixa de realizar um grande sonho. Então eu digo, você é o artista da sua própria vida. E a verdadeira liberdade é a arte de evoluir sem medo. Hoje, nesse instante, não termina a palestra, é o começo, e começa a sua decisão. Celebre seu próximo passo, celebre esta decisão, aqui agora, nesse instante, que você é um transformador inimaginável e que ninguém é igual a você. Ninguém. Você é único. E você
irá sair daqui como um realizador e transformador de sonhos, não só o teu, mas de todos que quiserem seguir a tua luz, que iluminará o seu caminho e o caminho daqueles que olharem para você e seguirem os teus exemplos. Por isso eu digo, neste grande finale, a todos que aqui estão e todos que vieram, digo a você, não como conselho, porque conselho diz que se fosse dado de graça, não teria valor algum, mas digo como alerta a todos, leve com você a coragem de agir, a ousadia de criar e a força de viver o seu propósito. Se você acredita nisso, celebre este momento, celebre a sua vida, celebre o seu próximo passo de transformar, de vencer e ao mesmo tempo de ser a luz para você e para outros. E digo, uma salva de aplausos para quem escolhe avançar, vencer, lutar e conquistar. Uma salva de aplausos para vocês. O meu muito obrigado por ter vindo. O meu muito obrigado por estar aqui. E até uma próxima. Recebam o meu abraço.